Olá pessoal, eu sou a professora Patrícia, estou aqui agora para falar sobre a unidade 2 do livro didático de vocês. A unidade 2 então ela traz como título processo de recrutamento de pessoas. Dentro desses elementos nós temos aqui os nossos objetivos de aprendizagem. Esses objetivos de aprendizagem eles são na realidade aquilo que nós vamos estudar nessa unidade, nós vamos tratar nessa aula conceitual, mas principalmente a partir deles nós vamos perceber o quão importante foi estudar aqueles elementos, aqueles conteúdos da unidade 1. Então, o que a gente percebe que conhecendo sobre planejamento, sobre o mercado de trabalho, sobre a questão de enxergar as pessoas como uma vantagem competitiva para a organização, como que isso oferece suporte para a tomada de decisão do recrutador e selecionador de pessoas na hora de escolher a forma de recrutar, a forma de trazer e captar esses talentos para a organização. Vamos conhecer então aqui quais são os nossos objetivos de aprendizagem, que são aqueles que estão lá no nosso livro didático. Conhecer as principais concepções acerca do conceito de recrutamento, descrever o que é o recrutamento interno e externo, conhecer as principais fontes externas para a captação de talentos, identificar vantagens e desvantagens do recrutamento externo, compreender as diferenças do recrutamento externo e recrutamento interno. Então, o que a gente observa, o que a gente percebe a partir desses objetivos, que o recrutamento ele é uma atividade realizada por todo e qualquer tipo de organização. Algumas de maneira estruturada, de maneira mais formal, e outras não tão formal assim. Mas eu sempre vou precisar captar, vou sempre precisar buscar e trazer pessoas para dentro da organização. Então, o processo de recrutamento, ele diz respeito a essa execução, digamos assim. O que a gente percebe? Que existem formas diferentes de executar o recrutamento. E é sobre essas formas que nós vamos falar aqui nessa unidade 2 que nós temos para trabalhar. Dentro disso, nós temos um plano de estudo que é composto por 5 itens, que na realidade são os tópicos que orientam o desenvolvimento dos conteúdos nessa unidade. O primeiro ele diz o seguinte: o recrutamento, o processo de agregar pessoas. Como nós vimos anteriormente na primeira unidade do nosso livro didático, o recrutamento e seleção, eles estão dentro do processo de agregar pessoas, segundo o autor que nós temos lá no nosso livro, que nós utilizamos, que é o autor Venato. Então, dentro de todos aqueles processos da gestão de pessoas, o de agregar pessoas é o que abarca, na realidade, a atividade de recrutamento. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também dos objetivos do recrutamento de pessoas, a que ele se propõe. Falaremos do recrutamento externo, do recrutamento interno, que são as formas de realizar o recrutamento. E também vamos comentar ainda sobre, falando do recrutamento externo e interno, em situações em que a empresa faz o recrutamento misto, que é quando eu junto, na realidade, essas duas formas de recrutamento. E, por fim, falaremos, então, do estabelecimento de um roteiro para análise de currículos. Acredito que a maioria de vocês, ou quase todos, já tenham elaborado um currículo. Se não, em algum momento vão desenvolver essa atividade. Inclusive lá no nosso livro didático, a professora Marilice e eu, nós colocamos um roteiro para desenvolvimento do currículo, que serve para orientá-los nessa tarefa, digamos assim. Mas, além de saber elaborar, enquanto gestor de RH, eu preciso saber analisar um currículo. Então, existem alguns requisitos que são colocados, nós vamos tratar aqui sobre eles, para eu fazer essa análise de maneira adequada. Justamente porque algo que é essencial que a gente compreenda nessa segunda unidade é a importância do processo de recrutamento justamente para a próxima etapa, que é a seleção. Então nós vamos perceber o quê? Que embora sejam atividades que sempre caminham juntas e são tratadas de maneira sempre tratadas juntas, são tratadas no mesmo momento, elas são atividades diferentes. O recrutamento ele acontece primeiro, a seleção ela acontece depois desse recrutamento. Eu posso fazer isso acontecer de uma maneira conjunta? Em alguns casos até posso fazer isso acontecer, mas o propósito de cada um é diferente do outro. Então, o que a gente vai entender, que a gente vai compreender por meio dessa segunda unidade, que eu preciso desenvolver o recrutamento de maneira adequada para que a próxima etapa, que é a seleção, ela tenha realmente a ferramenta, ela possa lidar com as ferramentas de maneira adequada sobre aquela mão de obra, aquilo que eu vou mandar na realidade para esse processo de seleção. As concepções iniciais, então, que nós falamos da introdução dentro desse contexto, alguns pontos já comentei, que as concepções principais sobre a atividade de recrutamento, por isso que eu comentei com vocês, dela servir, como ela oferecer subsídio, na verdade, para o processo de seleção.
Vamos falar das principais formas de recrutamento interno e externo, também já comentei que existem essas duas maneiras de se desenvolver. É importante levar em consideração, inclusive, aquelas situações do mercado de trabalho que nós comentamos anteriormente na unidade 1, para eu conseguir desenvolver ou escolher entre as atividades de recrutamento que serão desenvolvidas. A questão de vantagens e desvantagens, cada uma delas tem vantagens e desvantagens, então não existe uma melhor que a outra, depende do momento que a situação, no momento que a organização vive, da situação do mercado de trabalho, dos objetivos que ela tem com aquele processo, para eu escolher realmente qual modalidade utilizar. E vamos tratar de alguns aspectos mais importantes, né, de serem analisados nos currículos, como eu já comentei com vocês. Então, o recrutamento como um processo de agregar pessoas, como nós falamos, né, anteriormente. O que é importante eu entender quando eu falo do recrutamento? Que existe a questão de identificar, buscar e captar talentos dentro ou fora de uma empresa, né, para uma empresa. Então, dentro dessa atividade de recrutamento existe essa questão da captação, a utilização adequada dos canais para chegar aos candidatos. Então, o que o recrutador ele precisa saber? Como que eu vou chegar àquelas pessoas que eu quero trazer para a minha empresa? Que canais eu vou utilizar? Eu vou divulgar onde essas vagas? Essa é uma decisão que é muito importante de ser tomada. Por quê? Porque às vezes você tem um dispêndio de tempo e de energia em divulgação em lugares que não atinge aquele público, aquela mão de obra que você precisa trazer para dentro da sua organização. Então, nós temos que entender, em alguns casos eu posso utilizar a internet, em alguns casos eu tenho que utilizar cartaz, em alguns casos eu posso me utilizar de parcerias com empresas, com entidades específicas. Tudo isso é importante da gente realmente entender, primeiro conhecer, entender e depois tomar a decisão. E a questão do conhecimento, então, do recrutador. É importante que ele saiba como realizar esse recrutamento. Um conceito de recrutamento que é importante para a gente compreender, principalmente para separar e diferenciar do processo de seleção, que eu comento bastante com vocês, porque geralmente são atividades que são colocadas juntas, mas para a gente compreender a diferença, é esse conceito que o autor Marras traz aqui para a gente. Vamos então conhecer e comentar um pouquinho sobre ele. Então, o que ele coloca? Que o recrutamento é uma atividade de responsabilidade do sistema de ARH, ou seja, o responsável pela administração de recursos humanos, ou aquele departamento, aquele grupo de pessoas, né, ou aquela pessoa que tem essa atividade, que tem a responsabilidade, né, para desenvolver o recrutamento, que tem por finalidade a captação de recursos humanos interna e externamente à organização, objetivando assim municiar o subsistema de seleção de pessoal no seu atendimento aos clientes internos da empresa, que é aquilo que eu comentei com vocês. Então, o recrutamento ele vai captar as pessoas e por meio dessa captação, né, por meio dessa captação, ele vai oferecer então subsídios para que a seleção de pessoas ela seja realizada. Continuando aqui na citação de Marras, o que a gente tem? Que o recrutamento ele abrange então o conjunto de práticas e processos usados para atrair candidatos para as vagas existentes ou então vagas em potencial dentro da empresa. O que são essas vagas em potencial? São aquelas vagas que venham a surgir, que já existe a possibilidade dessas vagas surgirem, vagas, por exemplo, cargos mais estratégicos. A gente vai falar depois dos quadros de realocação, por exemplo, em que eu tenho cargos que vão ficar disponíveis daqui a um tempo, mas que eu não posso esperar que esses cargos fiquem disponíveis para eu ocupar essa vaga. Então, eu já tenho que começar a planejar o meu recrutamento anteriormente, verificar onde que eu vou encontrar essa pessoa para ocupar aquela vaga que vai ficar disponível. Por quê? Porque é um cargo, às vezes, que ele tem um papel fundamental dentro da organização, que ele não pode ficar um período de tempo sem que uma pessoa esteja desenvolvendo aquela atividade. Então, tudo isso é preciso avaliar, tudo isso é necessário que seja levado em consideração. Então, essa definição que a gente tem aqui desse autor sobre a atividade de recrutamento, ela justamente vai orientá-los, né, no sentido de compreender a que essa atividade se propõe. Dentro dessa questão, o processo de recrutamento, então, que pontos que são importantes a gente destacar aqui, principalmente quando leva em consideração a atuação do recrutador? Identificar fontes de funcionários, ou seja, de talentos para a organização, acionar tais fontes a fim de encaminhar as pessoas mais adequadas à etapa seguinte, que é a seleção, como eu já comentei aqui com vocês. Dentro desse processo, então, existem alguns questionamentos básicos
que o recrutador precisa fazer para, né, o solicitante ou para ele mesmo, antes de executar o recrutamento. Quais são esses questionamentos básicos? O porquê, ou seja, verificar a real necessidade daquele recrutamento. Existem muitos casos, por exemplo, de organizações que têm um número muito elevado de pessoas em sua estrutura e essas pessoas não desenvolvem a atividade de maneira adequada porque às vezes tem muita gente ali para o tipo de atividade que precisa desenvolver. Então, sempre que eu pensar em contratar, em abrir uma vaga, eu tenho que me perguntar, enquanto gestor de RH ou então enquanto solicitante para aquela vaga, qual a real necessidade do recrutamento para essa vaga? Será que uma redistribuição de tarefas, uma realocação de pessoas ou de atividades não resolveria o meu problema? Não resolveria essa questão? Então, eu preciso fazer essa questão para mim mesmo ou então para quem solicitar. Quem é o segundo questionamento, né? Identificar o perfil de profissional desejado, os requisitos necessários para o preenchimento do cargo. A outra questão, como, ou seja, de que maneira esse recrutamento deve ser avaliado. E onde, que a resposta está onde se encontram disponíveis os talentos procurados pelas empresas. Então, nós temos aqui 4 questionamentos que, na realidade, se a gente for analisá-los, eles são, né, cada um que é seguinte, ele é uma consequência da resposta do anterior. Então, por que é necessário? Então quem eu vou trazer? Tá, identifiquei quem eu preciso trazer, eu tenho que saber como eu vou trazer essa pessoa. Se eu sei como eu vou trazer, eu tenho que saber onde eu vou buscar. Então, são questionamentos que vão ajudar, vão auxiliá-los no planejamento do recrutamento de pessoas para aquele cargo específico que precisa ser preenchido dentro da organização. Dentro desse contexto, nós falamos então dos objetivos, né, do recrutamento de pessoas. Falamos ali do processo, falamos dessas questões principais, agora a gente vai falar dos objetivos do recrutamento de pessoas. 3 objetivos são essenciais serem comentados aqui. O primeiro, comunicar a posição de tal maneira que as pessoas em busca de emprego respondam, ou seja, aquilo que eu comentei com vocês anteriormente. Eu tenho que saber onde divulgar, por quê? Porque eu preciso ter um retorno sobre essa divulgação, então eu tenho que comunicar isso de maneira adequada, de maneira eficiente e eficaz. Fornecer informações suficientes sobre o cargo para que os candidatos não qualificados desistam de se apresentar. Então, é muito comum, né, no recrutamento, quando a gente solicita envio de currículo, que venham currículos que não estejam adequados àquelas necessidades. Então, o que acontece? Se nós elaboramos, né, realmente colocamos as informações de maneira adequada e mesmo assim ainda vem alguns currículos que não respondem àquelas necessidades, imagina se essas informações elas são insuficientes. Então, o recrutamento ele tem esse objetivo também, de fornecer essas informações de maneira adequada. O terceiro ponto, atrair os qualificados, mas não os não qualificados, reduzindo o custo do processo dos candidatos não qualificados. Ou seja, se eu deixo claras as informações, vai ficar a probabilidade de vir realmente as pessoas dentro daquelas qualificações que eu preciso, ela se torna muito maior. É claro, pessoal, a gente tem que levar em consideração aqui a situação do mercado de trabalho, a situação, né, o objetivo da empresa, o tempo que eu tenho para realizar esse recrutamento. Por exemplo, aquilo que nós comentamos sobre o mercado de trabalho, em situação de procura, por exemplo. Quando está em situação de procura, eu organizaria o objetivo do meu recrutamento de uma forma. Se ele estiver em situação de oferta, eu não posso, por exemplo, colocar tantos critérios, tantos requisitos na hora de abrir a vaga. Por quê? Porque eu tenho que ter o cuidado com a quantidade de mão de obra disponível que eu vou ter para depois fazer a seleção. Então, às vezes eu abro uma vaga e eu não tenho candidatos para aquela vaga. Como que eu vou selecionar se eu não tenho candidatos? Então, é bastante importante que haja essa avaliação, essa pré-avaliação, para depois tomar a decisão de como esses requisitos eles serão apresentados. Aqui a gente já apresentando de forma de que vocês percebam quais são esses objetivos quando eu falo do recrutamento em si. Falando da execução do recrutamento, né, o autor Ribeiro, 2006, ele diz que são necessárias, então, informações claras e registradas do que se faz em um cargo e de quais são os requisitos pessoais necessários para o seu bom desempenho. E a análise minuciosa para optar pelo tipo de recrutamento a ser realizado.
Então aqui sempre é importante que nos anúncios, a formas de divulgação de vaga, que esteja claro ali o que a pessoa ela vai precisar executar, que tipo de qualidade específica ou formação técnica específica essa pessoa precisa ter, para que eu deixe o mais claro possível quem eu quero que venha para o meu processo seletivo, quem eu quero que envie currículo, quem eu quero que venha até a empresa, dependendo da necessidade. Algumas empresas nem pedem o currículo, pedem para já ir, né, para uma seleção ou coisa assim, mas tem que estar claro. Para quê? Justamente para fazer aquele filtro que eu comentei anteriormente com vocês. Dentro desse contexto de execução, lá no nosso livro didático tem um quadro, né, que fala de um roteiro de mapeamento de cargos. Então nós temos aqui uma forma de deixar claro, na verdade exemplificar para vocês como que eu posso mapear o cargo justamente para executar a atividade de recrutamento. Então nós temos aqui o título do cargo, por exemplo, ele tem que estar claro, então denominar a função, contém informações adicionais como a divisão, ou seja, o setor, a região, a cidade que a pessoa vai trabalhar, que departamento, a analista de cargo, data da análise, né, categoria salarial, chefia imediata, em alguns casos até mesmo o código do cargo. Então sempre deixar claro qual é o título do cargo, de maneira que a pessoa compreenda qual é o papel que ela vai ter dentro da estrutura organizacional. O segundo ponto, as funções e as responsabilidades essenciais. Então, aqui consiste no quê? Na formalização de todas as atividades ou obrigações que o cargo exige. Então, isso é importante que esteja claro, justamente para a pessoa conseguir se orientar sobre aquilo que aquele cargo que ela pretenda ocupar, o que ela vai precisar executar, o que ela vai precisar fazer. E as especificações e responsabilidades que definem, né, quais são os pré-requisitos necessários, bem como a declaração do conhecimento, ou seja, as habilidades, as capacidades exigidas ao ocupante do cargo. Você tem um cargo de analista de RH, por exemplo. Quais são as habilidades, quais são as capacidades que esse analista de RH ele vai precisar ter para ocupar esse cargo dentro daquela organização que abriu a vaga? Isso precisa estar claro. A habilidade, né, saber a questão de relacionamento interpessoal, a habilidade comunicacional, como que isso, na realidade, vai ser responsável por atividades de recrutamento, de seleção, de treinamento, que dentro daquela categoria, dentro daquela informação, dentro daquela estrutura organizacional, essa pessoa executaria. Então isso precisa estar claro. Nós precisamos saber disso para conseguir executar o recrutamento de maneira adequada. Entendido isso, nós vamos falar então agora das formas de recrutamento que podem ser desenvolvidas, iniciando aqui pelo recrutamento externo. Então, o recrutamento externo, na realidade, é aquele recrutamento que é realizado fora da organização. Eu busco lá no mercado de trabalho pessoas, né, eu tento captar lá no mercado de trabalho pessoas, talentos que possam agregar valor à minha organização. Buscando um conceito disso, nós temos aqui o recrutamento externo, como aquele realizado para buscar talentos fora do ambiente da empresa, ou seja, lá no mercado de trabalho, como eu comentei com vocês. Ocorre, então, a procura de candidatos disponíveis ou não no mercado de trabalho entre aqueles que melhor atendem às exigências da empresa. Por que nós falamos aqui em disponíveis ou não? Que é aquilo que eu me lembro que já comentei com vocês, que algumas pessoas não precisam, para você fazer parte do mercado de trabalho, para você fazer parte desse talento, você pode estar trabalhando em uma outra organização, mas mesmo assim você faz parte. Por quê? Porque você pode ser recrutado por uma outra empresa, por um concorrente, você pode estar em busca de uma melhoria da sua remuneração, de uma ascensão na carreira ou coisa assim. Então, pessoas que trabalham também fazem parte do mercado de trabalho. Então, por isso nós colocamos aqui de mão de obra disponível ou não. Às vezes não é uma mão de obra que está disponível no mercado de trabalho, mas é uma mão de obra que possa gerar interesse para aquela pessoa que queira, que esteja buscando um talento específico, uma competência específica ou coisa assim. Um dos pontos que a gente tem muito quando a gente fala de recrutamento externo, na divulgação de vagas, que inclusive causa até um certo incômodo em algumas pessoas, é quando a gente fala do sigilo na identificação da empresa. É muito comum que algumas vagas que a gente veja divulgadas, seja na internet, seja em outras vias
de comunicação que não haja identificação do local da empresa. Por que isso acontece em muitos casos, né? Porque às vezes o cargo em questão ele é um cargo muito estratégico, a divulgação ela pode revelar algo sobre os planos da empresa, como a abertura de uma nova unidade de negócios, então esse sigilo pode ter sido uma exigência da alta cúpula da organização. A organização é conhecida demais, de maneira que a simples menção do nome atrairia um número exagerado de candidatos, ou então a empresa ela pensa em substituir o ocupante atual do cargo e não quer que esse, né, ele saiba. Então é muito comum, isso aqui, esse autor, o Visioli, ele traz pra gente alguns pontos que justificam aqueles anúncios em que há sigilo do nome da empresa, né, na hora de divulgar ali a vaga. Eu sei que isso nem sempre é visto com conforto por algumas pessoas, mas no papel de gestor de RH a gente tem que compreender que às vezes é uma estratégia da organização, justamente para quê? Para fazer um processo seletivo mais imparcial, para que não haja pressão, para que haja tempo, né, para executar aquela atividade. Uma situação, por exemplo, que embora não tenha aqui, mas que vale a gente comentar, a gente compreender, que vale comentar, é a questão de algumas organizações em que ela quer abrir a vaga, ela precisa ocupar um cargo que vai vagar daqui a algum tempo, e ela percebe que se ela divulgar isso de maneira exteriorizada, se não houver esse sigilo, as pessoas que estão dentro da organização podem se sentir, na realidade, não valorizadas. Mas, dentro da necessidade da empresa para aquele momento, seria mais interessante para ela trazer alguém de fora do que, naquele momento, captar alguém daquela estrutura organizacional. Então, para evitar conflitos, evitar problemas, muitas vezes eu opto, né, o gestor de RH, o gestor da organização, opta pelo sigilo para ser o mais imparcial possível dentro dessa questão da captação de mão de obra. Reitero a vocês que dentro do ambiente acadêmico ou do ambiente mais corporativo, existem pessoas que defendem e outras que não defendem essa questão do sigilo, né, da identificação da empresa na hora do recrutamento. Vai depender muito, né, e ambas as partes têm os seus pontos de vista, têm suas vantagens e desvantagens em manter o sigilo ou não, mas o nosso intuito aqui na realidade é orientá-los, né, do porquê que isso precisa acontecer em alguns momentos. A tomada de decisão de manter o sigilo ou não, claro, vai depender da organização, do momento que está vivendo, do objetivo que se tem ao divulgar, ao abrir aquela vaga, ok? Algumas fontes de recrutamento interno, então, que nós mencionamos, que tem lá no nosso livro didático, nós vamos comentar sobre elas aqui, mas as principais que nós temos são essas: os bancos de currículo, as indicações, os anúncios que acontecem no próprio estabelecimento da empresa, os anúncios em jornais, revistas, rádios ou TV, algumas consultorias especializadas, os contatos com sindicatos, associações de classe e outras entidades civis, os contatos com órgãos governamentais, contatos com escolas, universidades, diretórios acadêmicos e centros de integração empresa-escola e os contatos com outras empresas. Então nós temos aqui algumas fontes, né, de recrutamento externo que são muito utilizadas e devem realmente ser utilizadas por muitas organizações justamente para captar essa mão de obra que está lá fora da empresa. Vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas, cada uma tem um conjunto de características. Eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês dos pontos principais quando nós falamos dessas fontes de recrutamento externo. O banco de currículos, ele acaba sendo um dos mais tradicionais, né, dentro das organizações, ele é encontrado na maioria dessas empresas, né, que além de utilizar então de canais eletrônicos, muitas empresas elas ainda continuam recebendo e armazenando currículos enviados por e-mail, fax, correio ou mesmo entregue pessoalmente. Dentro dessa questão, o Visioli traz que esses bancos de currículo, eles também podem conter profissionais que já participaram de processos seletivos na organização, mas eles não foram contratados. Então, às vezes, no momento em que foi executado o processo seletivo, aquela pessoa, ela naquele momento não se mostrou tão adequado quanto eu precisava, ou teve alguém que a superou na seleção, mas é alguém que eu gostaria de ter na minha empresa. Muitos guardam realmente isso no seu banco de currículo e quando surge uma oportunidade traz essa pessoa. Isso é um banco de currículo. Se a gente executa isso da nossa organização, quer dizer que nós trabalhamos com essa estratégia, com essa fonte de recrutamento externo. Funcionários que foram demitidos ou se demitiram e que de repente existe o interesse dessas pessoas retornarem, em alguns casos isso
é válido e é considerado pelas empresas. E também, em alguns casos, a gente tem muita questão do retorno de funcionários aposentados, de pessoas que fizeram parte da organização, que estão retornando ao mercado de trabalho para trazer as suas experiências, né, num momento diferente da vida profissional e da vida pessoal, para agregar valor à organização. Então, aqui são alguns elementos que orientam sobre a questão do banco de currículos. Outro ponto, nós temos a questão das indicações, que embora gere também algum desconforto para algumas pessoas, mas é uma fonte de recrutamento externo, que existe duas coisas que vale a pena a gente comentar quando fala das indicações. A primeira delas diz, né, que é uma fonte de recrutamento externo de baixo custo, de alto rendimento e efeito rápido. A empresa que utiliza a indicação de funcionários está utilizando uma ferramenta eficiente. E o Bolander 2005, ele afirma que a empresa que utiliza esse tipo de recrutamento obtém bons resultados, uma vez que os indicados apresentam um bom desempenho. Existem algumas organizações que fazem, né, não desenvolvem esse tipo, não utilizam esse tipo de fonte de recrutamento externo, e outras que têm inclusive as indicações como uma forma de incentivo na remuneração das pessoas que indicam. Então, mais uma vez, vai depender muito do momento, do estilo da organização, a que ela se propõe, da sua filosofia, das políticas de gestão de pessoas que essa organização tem. Existem pontos positivos e pontos negativos quando nós falamos das indicações, como, né, existe o envolvimento pessoal, geralmente quando fala da indicação, a gente pode correr o risco de contratar pessoas que não são qualificadas o suficiente para ocupar aquela atividade. Então, mesmo que seja uma indicação, a indicação tem que ser pelo conjunto de competências, pelas habilidades que a pessoa tem, pela qualificação dela para aquele cargo, e não necessariamente pelo sentimento que eu tenho por essa pessoa. A contratação, mesma coisa. Na hora de selecionar, eu tenho que avaliar. A gente tem que, na realidade, desvincular a indicação da certeza de contratação. Se eu indiquei uma pessoa que eu conheço, seja um amigo, em alguns casos até mesmo um familiar, isso não quer dizer, isso não é garantia de que ele seja contratado. É importante que isso esteja claro dentro da política da organização. A gente tem que profissionalizar esse ambiente o máximo que a gente conseguir. E para conseguir essa profissionalização, quando eu falo dessa fonte externa de recrutamento, eu tenho que entender o que é indicação, uma forma de já fazer um filtro das pessoas que serão, que participarão da seleção para aquela vaga. Então é só uma questão de a gente comentar e saber analisar de maneira adequada o que significa essa indicação quando eu falo do recrutamento externo. Ainda, né, sobre a questão da indicação, ela apresenta algumas limitações. Algumas eu até já comentei, né? Que não significa contratação, que a pessoa então ela deve passar por todas as etapas do processo seletivo e ser examinada como qualquer outro candidato. A equipe deve conhecer as características da vaga e o perfil do profissional buscado, então eu não posso indicar qualquer pessoa, como eu disse, só porque eu gosto daquela pessoa, porque é um familiar meu que não está trabalhando, indicar. Não, acho que tem que ser trabalhado, fazer uma conscientização, uma sensibilização da equipe, das pessoas que fazem parte da empresa, para que elas compreendam quais são as características daquela vaga e qual o perfil que pode ser indicado para preenchê-la. Isso é importante. E deixar claro que a pessoa que indica não é absolutamente responsável pelo sucesso ou fracasso da contratação. Ou seja, eu indiquei, mas eu não sou responsável pela forma que aquela pessoa ela vai trabalhar, se ela for contratada. Ou se ela não for contratada, deixar claro para a pessoa, justamente que, olha, não houve a contratação, mas eu só indiquei, na realidade, eu não fiz parte do processo seletivo, eu não influenciei nessa contratação ou não. Então, são algumas limitações que vale a pena ser comentadas, justamente por a indicação ainda ser um tipo de fonte externa, embora seja muito vantajosa, ela é muito delicada de ser tratada nos ambientes das organizações ainda hoje, ok? Anúncio, né, no próprio estabelecimento é muito comum, geralmente em cargos mais operacionais e muito utilizado na construção civil e indústrias, por exemplo, o uso de cartazes para a contratação de mão de obra. Então nós temos aqui 3 pontos, por exemplo, ele é um tipo, né, uma fonte extremamente simples e barata, que é geralmente usado para cargos operacionais, uma técnica muito utilizada por indústrias e construção civil, como eu comentei com vocês, e ela ocorre pela fixação de painéis nas portas das fábricas ou em locais em que se supõe que haja fluxo ou trânsito de profissionais com características parecidas com as que se deseja. Então,
muitos estudiosos ou profissionais, inclusive, não acreditam muito mais nesse tipo de fonte de recrutamento, mas existe sim, em muitos casos, né, a gente percebe que pode dar certo. Também tem que levar em consideração que, dependendo do cargo que eu quero preencher, colocar o cartaz lá na frente, fazer, na realidade, essa divulgação, pode ser muito vantajoso e trazer a mão de obra que eu preciso para a minha organização. Anúncios em jornais, revistas, rádios ou TVs. Então, é um tipo de anúncio que atinge, né, um público amplo e o mais variável possível, né, de candidatos, incluindo as pessoas que não têm muita familiaridade com a internet. Ainda a gente tem esse público hoje em dia, apesar do avanço, nós temos a tecnologia, do acesso à informação, a questão da internet em si, mas ainda existe um número grande de pessoas que não têm acesso. Pode ser uma ferramenta estratégica quando se pretende recrutar um profissional de uma área específica. Nós vemos, por exemplo, em revistas específicas da área de administração, da área de contábeis, da área de RH, em que existe ali a divulgação de vagas buscando um perfil específico de profissionais. Então, revistas especializadas, a gente folhear, dar uma olhada lá no finalzinho, vocês vão ver. Ou no meio da revista, depende da estrutura da revista. Mas a gente tem ali o quê? Alguns anúncios de vaga, justamente para os profissionais que compram aquele tipo de revista, né, para pesquisa, para leitura e tudo mais. Então, é uma forma de anúncio que pode dar muito certo quando a gente tem um público específico para ser captado. O conteúdo do anúncio ele deve conter, então, os principais requisitos do cargo, com o intuito de conseguir o profissional que a empresa necessita. Então, essa é uma outra fonte de recrutamento externo. A próxima fonte que nós temos aqui são as consultorias especializadas, que tem 2 pontos aqui que a gente pode comentar. O primeiro deles diz o quê? Que possui 2 tipos de serviços prestados por consultoria, sendo o primeiro voltado ao profissional, que seria a consultoria de recolocação, que também é conhecido como uma consultoria de replacement, que é justamente a questão de o profissional ele contrata uma consultoria especializada para ajudá-lo a se recolocar no mercado. Então, ou eu saí da empresa que eu trabalhava, ou eu quero passar por uma transição na carreira, eu quero mudar na realidade de atividade que eu desenvolvo. Então, eu busco serviços especializados para me ajudar nessa recolocação. O outro ponto se volta, então, a prestar serviços às organizações, né, que são as consultorias de recrutamento, né, o search, e o caça-talentos, são os chamados headhunters, são aqueles caça-talentos, né, os que buscam, na realidade, profissionais específicos para as organizações. No Brasil, a atividade de headhunter ela não é muito desenvolvida, embora em grandes centros isso aconteça, mas em outros países, principalmente países desenvolvidos, isso é muito trabalhado, inclusive esses headhunters na atuação de buscar profissionais de outras organizações e trazer para a organização que contratou. Então, essa busca é por aquelas pessoas que têm perfis específicos. Hoje nós temos, por exemplo, redes sociais voltadas, né, à questão do profissional, divulgação de perfil profissional, que são muito visitadas por esses headhunters justamente para quê? Para identificar aquele perfil que a empresa que me contratou, ela deseja. Então, é uma fonte de recrutamento externo que pode ser utilizada justamente quando eu quero algo muito específico ou quando eu, enquanto profissional, quero me recolocar no mercado. O outro ponto são contatos, né, com entidades de classe, os sindicatos, outras entidades civis. O que a gente tem aqui que o Bolander traz pra gente? Que alguns sindicatos e associações de classe mantêm balcões de emprego ou balcões de currículos que podem ser úteis como fonte de auxiliar o recrutamento. As associações profissionais geralmente oferecem serviços de colocação como um de seus benefícios, e encontros organizados profissionais desempregados têm a oportunidade de apresentar currículos e conversar com os empresários de empresas. Muitas vezes essas entidades, essas instituições, nesses eventos, elas promovem justamente essa integração daquelas pessoas que estão disponíveis no mercado de trabalho, chamam para esses eventos empresários, pessoas que têm empresas, que desejam contratar, para que haja ali um bate-papo, uma apresentação, que entregue o currículo, que haja essa interação para esses profissionais eles conseguirem se recolocar no mercado de trabalho. Também é uma fonte que pode ser utilizada. Estou falando aqui do ponto de vista do profissional. Pode ser utilizado, pode ser visto do ponto de vista da empresa. Eu posso fazer parte desses eventos enquanto RH de uma empresa para captar a mão de obra e trazer aquilo para a minha organização. Então a gente começa a perceber o quê? Que na realidade essas fontes de recrutamento externa, elas envolvem muito o relacionamento do gestor de RH com diversos ambientes para buscar
nos lugares mais adequados possíveis, aquela mão de obra que ele precisa para suprir a vaga que está em aberto ou que vai realmente abrir dentro da organização. O outro ponto que a gente tem aqui é contato com órgãos governamentais. Dentro do nosso contexto, nós temos, por exemplo, o Sistema Nacional de Empregos aqui no Brasil, que é o SINE, que traz, na verdade, um banco de dados informatizado com as vagas disponíveis e também com os candidatos que estão desempregados, facilitando assim colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, as agências de emprego públicas são, na realidade, uma forma, né, é muito utilizado por muitas empresas privadas, inclusive, justamente para você tentar captar mão de obra, porque já é feito ali, já existe esse cadastro, já existe esse encaminhamento. Então, isso muitas vezes é realizado, é utilizado pelas empresas, justamente para você captar mão de obra. E a questão de contato com escolas, universidades, diretórios acadêmicos, né, os centros de integração empresa-escolas, que é muito utilizado para você captar estagiários em muitos casos, captação de trainees, recém-formados, justamente para quê? Para você trazer aquelas pessoas que estão saindo ali da sua formação ou ainda estão no processo de formação para atuar dentro da organização. Algumas empresas, inclusive, realizam então palestras e conferências nessas instituições, nas universidades e escolas, para divulgar a forma de gestão de RH que ela tem, chamar a atenção desses candidatos para o corpo funcional, mesmo não possuindo vagas a curto prazo, ok? Contato com outras empresas, aqui a gente tem o caso de algumas empresas que, mesmo sendo concorrentes umas das outras, ou então em alguns casos de parcerias, elas se organizam, atuam no mesmo segmento, numa mesma cadeia de valor e fazem essas indicações, mantêm esses contatos justamente, em alguns casos em forma de cooperativa, justamente para captar mão de obra adequada assim que é necessário, ok? Então, essas são as principais fontes de recrutamento externo. Vantagens, a gente tem aqui do recrutamento externo. Introduz sangue novo na organização, talentos, habilidades, expectativas, enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos e habilidades, renova a cultura organizacional e enriquece essa cultura com novas aspirações, e é indicado para enriquecer mais intensa e rapidamente o capital intelectual. Então, essas são algumas vantagens que a gente tem aqui do recrutamento externo. Mas, como eu comentei com vocês, também temos desvantagens, né? Quais seriam as principais? É mais caro e demorado para a empresa. A empresa possui pouco conhecimento sobre o candidato, porque eu estou buscando uma pessoa lá de fora, não tem informação sobre ele. Desmotiva os colaboradores internos, que é uma coisa que eu já comentei com vocês, e pode gerar insegurança em relação às pessoas a serem contratadas, porque por mais apurado depois que seja a seleção, pode gerar uma certa insegurança dependendo do cargo, alguma coisa assim. Então essas são as principais vantagens e desvantagens. Dito isso, nós vamos falar agora do recrutamento interno, que é aquele recrutamento realizado, então, dentro da organização. O que a gente observa aqui do recrutamento interno? Ele é um alinhamento de interesses, então, entre pessoas e organização, justamente por quê? Porque ele trata da realocação de talentos, que passa a ser uma ferramenta estratégica para o alcance dos objetivos organizacionais, e seria, então, colocar a pessoa certa no lugar certo, seja por intermédio do remanejamento ou ainda do enquadramento de pessoal. Então, o que a gente observa aqui, que quando eu executo, quando existe a possibilidade de execução do recrutamento interno, eu estou promovendo essa relação, essa reciprocidade entre pessoas e organização. Também apresenta vantagem e desvantagem, a gente vai observar daqui a pouquinho, mas é uma forma, então, de buscar ali dentro da própria organização aquelas pessoas que podem ocupar aquelas vagas que vão abrir ou que estão em aberto. Quando a gente alinha recrutamento interno com resultados organizacionais, esses dois pontos se mostram importantes serem comentados. Que esse recrutamento interno e a realocação de talentos, eles passam então a ter um papel importante para o alcance dos melhores resultados. Por quê? Porque é por intermédio do pessoal já existente na empresa. É uma modalidade de recrutamento que pode trazer grandes ganhos para a organização, como eu comentei com vocês anteriormente. Eu aproveito aquelas pessoas que estão ali, que já conhecem a cultura, que já conhecem a empresa, que muitas vezes já sabem da necessidade para aquela vaga que vai ser preenchida. Então ela traz muitas vezes essa questão de resultado, ela está muito alinhada a essa questão de resultados organizacionais. Em termos de conceito, o recrutamento interno, só comentar, porque eu já falei aqui com vocês, que ele ocorre então quando a organização procura preencher uma vaga para um posto de trabalho mediante o remanejamento de seus funcionários,
que podem ser promovidos, transferidos, que seria a movimentação horizontal, ou transferidos com promoção, que seria a ascensão profissional. Como eu comentei, pode haver ou não mudança hierárquica. Então, esse seria o conceito do recrutamento interno. Fontes, então, de recrutamento interno, existem duas fontes que são importantes da gente compreender. Como tem o foco, né, as pessoas dentro da organização, pode ser as pessoas que já tenham relação de contrato de trabalho estabelecida entre empresa, né, e o cidadão. Duas fontes principais. O inventário de talentos é a primeira, e os quadros de substituição. Nós vamos comentar aqui, então, sobre cada um deles, são as duas principais fontes de recrutamento interno que a gente tem. O inventário de talentos nada mais é do que do arquivo com cadastro de todas as pessoas da empresa. Então, ele é organizado segundo o cargo que ocupam, suas qualificações, habilidades e competências. Ele deve ser atualizado periodicamente com a avaliação do desempenho do funcionário. Então, o que a gente observa aqui? Que o inventário de talentos, para ele realmente existir, para ele ser elaborado, é necessário que um outro processo de gestão de pessoas esteja realmente acontecendo dentro da organização, que é o processo de avaliação de pessoas. Ou seja, eu preciso avaliar continuamente. Continuamente por quê? Porque em uma determinada avaliação aquela pessoa pode ter ficado aquém daquela necessidade que eu quero, daquela competência que eu precisava que ela alcançasse, mas depois com capacitação, com experiência, com desenvolvimento, ela pode ter conseguido alcançar aquilo ali. Então, isso é o meu inventário de talentos. Eu vou levantar dentro da minha empresa quais são os talentos que existem, registrar isso e avaliar isso constantemente. A atenção que a gente precisa ter quando fala do inventário de talentos para os altos potenciais, que são aquelas pessoas que podem futuramente assumir funções estratégicas, de liderança ou não, mas são funções a médio e longo prazo. São aquelas pessoas, por exemplo, um trainee dentro da empresa, um estagiário, alguém que ainda está estudando, ou que é recém-formado, que ainda não tem uma experiência profissional suficiente para desenvolver aquela tarefa, mas representa um alto potencial. Então, ele faz parte justamente do quê? Desse banco de talentos da minha organização. Ou seja, eu sei que futuramente, a médio e longo prazo, eu posso utilizar o talento dessa pessoa para ocupar um lugar estratégico dentro da minha empresa. Então, o inventário de talentos, ele diz respeito a isso, a todo esse emaranhado, toda essa piscina, né, de talentos que existe dentro da empresa. Os quadros de substituição e remanejamento, na realidade, eles acontecem a partir do inventário de talentos também, mas eles são utilizados principalmente quando eu falo de planos de sucessão em posições mais estratégicas, ou seja, uma estratégia para substituir rapidamente ocupantes de posições chaves da organização. Então, é necessário, primeiro, mapear quais são as posições-chave e buscar ao menos 2 possíveis substitutos para cada uma. Como eu comentei com vocês anteriormente, às vezes eu tenho um cargo que vai ocupar, que vai vagar mais para frente, mais adiante, eu já tenho que mapear isso. Os quadros de remanejamento me ajudam nesse processo, para eu saber quem seriam as possíveis pessoas que podem ocupar aquela vaga quando ela realmente ficar disponível. Alguns requisitos que são estabelecidos aqui pelos autores que a gente utilizou no nosso livro didático, que fala para classificar esses sucessores. São 3, principalmente. Saber quem são aqueles que têm possibilidade de assumir o cargo no curto prazo, ou seja, de repente acontecer da pessoa sair daquele cargo vagar, quem imediatamente pode assumir, no máximo ali em 1 ano, aqueles que terão possibilidade de assumir o cargo no médio prazo e aqueles que só terão possibilidade de assumir o cargo no longo prazo. Então aqui a gente tem o quê? Uma classificação na realidade que será realizada, será feita, para eu entender quem são as pessoas que podem assumir aquele cargo, né, que é tão estratégico, tão importante para a organização. Lá no livro de vocês a gente tem um exemplo de quadro de substituição, que na realidade é para visualizar como que eu posso desenhar isso lá dentro da minha empresa. Então eu tenho ali a diretora, é um quadro fictício, depois eu tenho ali em curto prazo quem poderia assumir, em médio prazo quem poderia assumir, depois aqui pense na seguinte maneira: quando uma pessoa ela assume um outro cargo, né, se ela vai, principalmente quando é um cargo que ela ascende na carreira dela, o cargo que ela executava, ele vai vagar. Então a gente observa que os quadros de substituição, na realidade, eles precisam ser elaborados não só levando em consideração aquela vaga estratégica, mas também aquela vaga da pessoa que ocuparia a vaga estratégica. Se vocês observarem, por exemplo, aí nesse exemplo que tem no livro didático de vocês, que está aqui no slide, no caso ali, né,
da Priscila assumir o lugar da diretora ali da Fátima Guedes, o cargo da Priscila enquanto gerente seria assumido por quem? Existe ali duas pessoas que poderiam assumir. Mas se no caso do Fábio assumir, não há quem realmente assuma o cargo do Fábio. Então, o recrutador ele precisa desenvolver esse planejamento justamente em qual sentido? De entender que se o Fábio for para o cargo de direção, eu vou precisar abrir um recrutamento externo para preencher o cargo dele. Então, é nesse sentido que a gente precisa planejar, de entender como que o recrutamento interno ele pode ser realizado e o que eu tenho que levar em consideração para isso acontecer. O quadro de substituição ou remanejamento, eles auxiliam muito nesse processo de planejamento, para você ter sempre em mente, você ter sempre em mãos quem vai substituir aquele cargo que vai vagar ou quem realmente, como que esse processo ele pode acontecer. Vantagens, né, do recrutamento interno. Baixo custo, oferece oportunidade de crescimento, segurança em relação aos recursos humanos, motiva os funcionários a se desenvolverem, é ideal para situações de estabilidade e pouca mudança, possibilidade de selecionar melhor os candidatos e não necessita fazer com que os novos funcionários conheçam os outros colaboradores. Então, essas seriam algumas vantagens. Como eu disse a vocês, existem também algumas desvantagens. Aqui nesse caso são: impede a colocação de sangue novo na empresa, não permite que ideias de concorrentes de outras empresas possam ser utilizadas, dificuldade em encontrar profissionais dentro da empresa que tenham conhecimento para assumir a nova função e reforçam o conservatismo da cultura, ou seja, não existe mudança, não existe inovação, isso também pode acontecer. Então, são algumas desvantagens. Analisando vantagens e desvantagens, em muitos casos, até no exemplo que eu dei do quadro de remanejamento, organizações utilizam recrutamento misto, que nada mais é dessa junção, né, das duas modalidades, recrutamento interno e externo. Então, eu vou recrutar tanto em fonte externa quanto em fonte interna. Então, eu opto aqui pelo recrutamento misto como uma forma de preenchimento da vaga, utilizando tanto dos talentos que existem dentro da organização, seja por meio do inventário de talentos, dos quadros de substituição, ou, né, do recrutamento externo que eu vou buscar lá no mercado de trabalho. Quando a gente fala de estabelecer um roteiro para análise de currículos, existem muitas informações que a gente tem nos currículos, alguns pontos precisam ser comentados. Primeiro, no momento da triagem inicial, né, o recrutador ele deve sempre descartar candidatos que não preencham aqueles requisitos mínimos, ou seja, se não há, na realidade, o preenchimento dos requisitos mínimos, eles devem ser descartados, não pode ser passado adiante para o processo seletivo. Outro ponto, a análise apurada, ela se faz necessária para que os candidatos eles possam passar a próxima etapa, né, que é a seleção, de forma que eles estejam alinhados com as necessidades da vaga que será ocupada. O gestor de RH ele deve estar atento aos requisitos da vaga, então ele tem que conhecer quais são esses requisitos para analisar adequadamente os currículos. É necessária orientação aos gestores, às organizações, para que assim que a requisição de pessoal, ou seja, aquela solicitação, ela seja feita de maneira adequada. E pontos que chamam a atenção devem ser enfatizados para a próxima etapa. Então, aqui são alguns critérios que a gente tem para analisar os currículos e oferecer candidatos ao processo de seleção, que é o próximo. Né, o que desencadeia, já caminhando para a gente finalizar essa unidade 2, o que desencadeia esse processo de recrutamento? Substituição de uma pessoa que se desligou da organização, ou seja, por que eu preciso recrutar, né? Para que não há o sucessor. Uma decisão estratégica da empresa que exige a rápida busca de novas competências ou uma expectativa de aumento na produção. Então, isso é o que desencadeia o processo de recrutamento. Aqui é uma figura que nós temos lá no livro didático também que vai resumir na realidade como que esse processo acontece. Então, nós temos desde ali a emissão da requisição de pessoal até chegar ali a seleção propriamente dita. Passa pela questão do quadro, aprovação da diretoria, o recrutamento interno é suficiente ou não, as fontes de recrutamento. Então, esse quadro ele define quais são as diretrizes da política de recrutamento da organização. Então, quais são as nossas considerações finais sobre a unidade 2. A importância, né, é muito importante conhecer as formas de recrutamento e o processo de cada uma delas, a forma de executar, que os recrutamentos externo, interno e misto, cada um deles tem suas especificidades, bem como as suas vantagens e desvantagens, como a gente comentou, que a avaliação constante dos colaboradores para a formação do banco de talentos e quadros de substituição é importante. Então, para eu realmente desenhar esse quadro de substituição e esse inventário de talentos, eu tenho que avaliar constantemente as pessoas. E, por fim,
que a análise apurada dos currículos vai alimentar de maneira adequada a próxima etapa do processo, que é a seleção. Então, dessa forma, a gente finaliza, né, essa aula conceitual que diz respeito à unidade 2 do nosso livro didático. Depois nós vamos continuar falando, então, do processo de seleção, que é a próxima etapa de todo esse processo de agregar pessoas.